Rommel continuaria sua perseguição, mas Auchinleck e o 8º Exército haviam preparado uma posição defensiva fortemente fortificada em El Alamein. A cidade era protegida em seu flanco sul pela Depressão de Katara, um trecho de terreno afundado impossível de manobrar, e, portanto, se Rommel quisesse atacar, teria que ser de frente. E assim, em 1º de julho, Rommel atacou. A primeira batalha de El Alamein havia começado, mas as defesas britânicas se mostraram fortes demais. A luta durou quase um mês, com ambos os lados sofrendo perdas semelhantes. Sem Rommel conseguir romper a barreira, Auchinleck ordenou um contra-ataque, mas sem sucesso. Com pouco combustível, Rommel retirou seus homens e começou a se preparar para um segundo ataque. Algumas semanas depois, frustrado com as perdas britânicas, Churchill visitou o Cairo na tentativa de levantar o moral e reagrupar as tropas. Embora Auchinleck tivesse conseguido deter o avanço alemão em El Alamein, Churchill o considerou passivo demais e o substituiu pelo tenente-general Harold Alexander, com o tenente-general Bernard Montgomery sendo colocado no comando do 8º Exército. Churchill deu-lhes apenas uma ordem: destruir as forças de Rommel de uma vez por todas. Montgomery então recebeu informações de decifradores de códigos britânicos de que Rommel planejava outro ataque a El Alamein. Suspeitando que desta vez Rommel tentaria flanquear sua posição, Montgomery começou a fortificar a cordilheira de Alam Halfa, a sudeste. Essa informação se provou verdadeira, e em 30 de agosto, Rommel lançou sua ofensiva. Mas o ataque demorou muito mais do que o esperado, com as forças de Rommel tendo que atravessar campos minados e lidar com tanques atolados em areia movediça. O ataque de Rommel duraria 3 dias, mas ele não conseguiu avançar. Os britânicos foram apoiados pela Força Aérea Real, que facilitou o trabalho dos panzers alemães. Com seus tanques destruídos por pilotos de caça britânicos, além da falta de combustível e de um posicionamento estratégico indesejável, o Afrika Korps de Rommel recuou. Com Rommel sendo forçado a recuar, ele estabeleceu uma linha defensiva a oeste de El Alamein, entre a Depressão de Katara e a costa africana. Montgomery recebeu ordens de persegui-lo, mas se recusou. Ele queria manter suas forças intactas para a batalha principal que estava por vir. À medida que a Batalha de Stalingrado e a campanha de Guadalcanal avançavam, começou a segunda Batalha de El Alamein. A posição de Rommel era impossível de flanquear e ele sabia que os aliados teriam que enfrentá-lo de frente, então fortificou sua posição com 3 milhões de minas terrestres. Estendendo-se da costa mediterrânea até a Depressão de Katara, a posição de Rommel era tão bem fortificada que rapidamente recebeu o apelido de Jardins do Diabo. Panzers também foram mantidos na reserva para lidar rapidamente com quaisquer soldados britânicos que conseguissem passar, mas a defesa era priorizada por um bom motivo. Após a queda de Tobruk, Franklin Roosevelt imediatamente ofereceu ajuda, enviando aos britânicos 300 tanques Sherman de última geração, bem como 100 canhões autopropulsados. Os britânicos agora possuíam 190 mil homens, além de mais de 1.000 tanques, 900 peças de artilharia e 1.400 canhões antitanque. Os alemães estavam em menor número em quase todas as categorias, na proporção de 2:1. Para piorar a situação para Rommel, a inteligência britânica, por meio do Ultra, conseguiu reunir informações sobre praticamente todos os comboios do Mediterrâneo que zarparam para o norte da África, reduzindo drasticamente os embarques do eixo em até 70%. Embora os britânicos tivessem total superioridade numérica, Montgomery percebeu a força das defesas do eixo e ignorou os apelos de Churchill por um ataque antecipado. Em vez disso, ele esperaria 2 meses, reforçando suas forças e aprimorando o moral e o treinamento. Quando Montgomery pudesse atacar, queria estar pronto. O dia do ataque seria 23 de outubro de 1942. Naquela noite, Montgomery lançou uma enorme barragem de artilharia contra a posição alemã, permitindo o início da Operação Lightfoot. Durante a noite e sob a cobertura de fogo de artilharia, engenheiros britânicos se aproximaram dos Jardins do Diabo. Com a ajuda de tanques Scorpion equipados com correntes rotativas para destruir minas antitanque, os britânicos abriram manualmente um caminho através do campo minado, permitindo a passagem dos tanques. No entanto, essa estratégia produziu poucos resultados, com os britânicos sendo rapidamente repelidos. Uma semana depois, e ao norte, Montgomery lançaria a Operação Supercharge, efetivamente lançando tudo o que os aliados tinham contra Rommel. A estratégia funcionou, com divisões da Grã-Bretanha, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia avançando bravamente. Após 10 dias de conflito sangrento, os aliados conseguiram romper as linhas alemãs.
Rommel simplesmente não tinha efetivo suficiente para revidar, e com o avanço das forças britânicas, logo conseguindo cortar as linhas de suprimento de Rommel, ele foi forçado a recuar. Montgomery, sempre cauteloso, demorou a perseguir, permitindo que Rommel escapasse com a maior parte de suas forças. E assim, em 3 de novembro, começou a perseguição de 2.250 quilômetros até a Tunísia. Pelos 3 meses seguintes, Montgomery perseguiria Rommel pela costa norte da África, com Rommel chegando a Trípoli em 23 de janeiro e à fronteira com a Tunísia no final do mês. Quando Rommel chegasse à Tunísia, porém, outro inimigo o aguardava: os americanos. Com o conflito se espalhando por todo o norte da África, as ilhas e os países ao redor da zona de guerra adquiriram grande importância estratégica. Em 1940, Mussolini voltou sua atenção para a ilha de Malta, controlada pelos britânicos ao sul da Itália. A ilha era um importante posto de reabastecimento para submarinos e aeronaves e permitia que a Grã-Bretanha atacasse comboios italianos e alemães que viajavam para o norte da África, com Churchill chamando a ilha de porta-aviões inafundável. Malta também era a única base aliada entre Gibraltar e Alexandria, no Egito, tornando-se uma potência estratégica fundamental na região. Ao declarar guerra em 1940, Mussolini convocou uma ofensiva em todo o Mediterrâneo, com as primeiras bombas sendo lançadas sobre Malta em poucas horas. A campanha de bombardeios duraria quase 2 anos e infligiu danos e sofrimento terríveis à ilha e ao seu povo. A campanha de bombardeios italiana obteve sucesso inicial, pois a Grã-Bretanha não havia conseguido posicionar caças suficientes na ilha, mas os britânicos logo responderam. Em 11 de novembro de 1940, a Grã-Bretanha lançou um ataque surpresa à marinha italiana no porto de Taranto, enviando 21 bombardeiros torpedeiros Swordfish. A campanha foi um enorme sucesso, com a frota italiana recuando para Nápoles. Os britânicos conseguiram desativar metade dos encouraçados italianos, restando apenas 3 em condições de uso. A marinha italiana havia perdido 3 encouraçados, além de 2 contratorpedeiros e um cruzador. Prova de que um ataque aéreo a navios de guerra poderia causar danos significativos, algo a que os japoneses estavam atentos. 4 meses depois, um ataque semelhante foi lançado, com outro encouraçado italiano sendo retirado de ação. Com apenas 2 navios de guerra ativos, Mussolini estava perdendo rapidamente o controle do mar Mediterrâneo. Isso chamou novamente a atenção de Hitler, que desviou mais forças para o sul para ajudar seu aliado italiano. A Luftwaffe chegou a Malta no início de 1941, iniciando um bombardeio que duraria meses. Embora as forças britânicas tenham oferecido alguma resistência, logo foram desgastadas pelos bombardeios constantes. No verão de 1942, a situação de Malta parecia desoladora, com a ilha tendo esgotado quase todos os seus suprimentos. A Grã-Bretanha tentou enviar ajuda de Gibraltar e do Egito, mas os comboios foram interceptados, com apenas 2 dos 17 navios sobrevivendo à viagem. Com o povo de Malta em péssimas condições e percebendo que a ilha poderia ser perdida em breve, o que entregaria o controle do Mediterrâneo à Alemanha, a Grã-Bretanha lançou a Operação Pedestal em 3 de agosto de 1942. 14 navios mercantes seriam enviados através do Mediterrâneo, através do Estreito de Gibraltar, acompanhados por uma enorme escolta naval, a maior e mais poderosa escolta já concedida a um comboio aliado. Os 14 navios mercantes seriam escoltados por 2 encouraçados, 4 porta-aviões, 7 cruzadores leves, 4 corvetas, 4 caça-minas, 11 submarinos e 32 contratorpedeiros. A tarefa era assustadora, com eles tendo que encontrar o caminho através de águas alemãs e italianas fortemente patrulhadas. Só no primeiro dia, o porta-aviões HMS Eagle seria afundado por um submarino, com ataques aéreos causando danos extensos nos dias seguintes, mas os britânicos estavam determinados a avançar. Após 2 semanas de bombardeio, apenas 5 navios mercantes conseguiram chegar a Malta, mas isso teve um custo alto. 9 dos 14 navios mercantes seriam afundados, juntamente com um porta-aviões, 2 cruzadores leves e um contratorpedeiro, enquanto outros navios seriam severamente danificados. Mas o mais importante, os suprimentos salvariam a ilha. 55 mil toneladas de suprimentos seriam entregues, fornecendo petróleo, alimentos e mísseis antiaéreos para submarinos, transformando as defesas da ilha. Os britânicos agora podiam continuar a interromper as operações do Eixo no Mediterrâneo, com 27 navios do Eixo afundados somente naquele mês de setembro e outubro. A ilha de Malta seria condecorada com a Cruz de Jorge pela Grã-Bretanha, a mais alta condecoração por coragem civil, pela notável resiliência e heroísmo do povo maltês. Após a Batalha da Tunísia, os ataques a Malta foram rapidamente reduzidos, com o cerco terminando naquele novembro de 1942.
A ilha de Malta desempenharia um papel fundamental nos meses seguintes, fornecendo aos aliados uma base para invadir a Sicília, após o sucesso da Operação Tocha. Em 8 de novembro de 1942, os aliados lançaram a Operação Tocha, desembarcando tropas americanas e britânicas no norte da África. Elas desembarcaram nas colônias francesas de Marrocos e Argélia, ao sul da Espanha, com destino final a Tunis, uma cidade costeira e capital da Tunísia. Com Tunis sob controle aliado, isso proporcionaria um porto para proteger os comboios de navios aliados, bem como uma base aérea para bombardear a Sicília e atacar as linhas de suprimentos de Rommel. No entanto, comandantes seniores dos Estados Unidos inicialmente se opuseram ao desembarque de tropas no norte da África, acreditando que o governo Roosevelt deveria se concentrar na Operação Overlord, a invasão da França. Mas os britânicos rejeitaram o plano, acreditando que os aliados ainda não estavam prontos. Roosevelt, no entanto, estava preocupado com um possível colapso russo, acreditando que uma segunda frente deveria ser lançada para aliviar a pressão sobre Stalin, e por isso decidiu enviar tropas para agir a África. Roosevelt acreditava que essa decisão mostraria ao público americano que algum tipo de ação estava sendo tomada para lutar contra Hitler, além de fornecer treinamento valioso para soldados americanos que ainda não haviam vivenciado a guerra. O general americano Dwight Eisenhower comandaria a operação, com o general britânico Harold Alexander cuidando da maior parte do planejamento. Ao desembarcarem nos territórios franceses da Argélia e Marrocos, encontraram pouca resistência, com as tropas francesas ali estacionadas logo se rendendo e se juntando aos aliados na luta contra a Alemanha. Com os franceses agora do lado dos aliados, Hitler ficou furioso e enviou tropas alemãs para o sul da França, que haviam escapado da ocupação nazista. Hitler também enviou reforços para a Tunísia, assumindo o controle total da colônia francesa. As tropas alemãs também tentaram capturar a frota francesa no porto de Toulon, na costa sul da França. No entanto, os soldados franceses posicionados ali afundaram 77 navios antes que os alemães pudessem capturá-los. De volta à África, os britânicos continuaram avançando, chegando logo à Tunísia, onde Rommel havia construído uma posição defensiva. Mas os americanos, confiantes demais, atacaram Rommel na passagem de Kasserine, a primeira batalha da guerra que aconteceria entre os Estados Unidos e a Alemanha. Completamente inexperientes, as tropas americanas sofreram muitas baixas e foram forçadas a recuar quase 80 quilômetros. 3.300 soldados americanos foram mortos ou feridos, com outros 3.000 sendo levados para campos de prisioneiros de guerra. As preocupações de Churchill sobre a impossibilidade de uma invasão através do Canal da Mancha com o treinamento atual das tropas americanas se provaram corretas. Eles precisavam de mais tempo para treinar. No entanto, após serem repelidos, os americanos se juntaram ao 8º Exército, com Rommel agora enfrentando o crescente poderio britânico e americano. Com os aliados reagrupados, eles avançaram para a Tunísia em abril de 1943. A luta duraria quase um mês, e como Hitler não conseguiu reforçar Rommel com suprimentos, os alemães estavam com pouca munição, combustível e alimentos. Rechaçados até Tunis, os alemães tentaram revidar contra os aliados, mas não foi suficiente. Em 7 de maio, os aliados entraram na cidade e 5 dias depois, as tropas alemãs e italianas se renderam. A batalha pelo norte da África havia terminado. Após meses de combate, os aliados venceram. 40.000 soldados do eixo morreriam somente na Tunísia, com outros 240.000, 250.000 de homens, sendo feitos prisioneiros. A perda desses homens seria prejudicial às defesas do eixo, com as invasões da Sicília, Itália e França no horizonte. Mussolini olhava para o norte da África com medo. Agora, ele vivia com os dias contados. Com o norte da África firmemente sob controle aliado, a Sicília se tornaria o novo foco. Os soviéticos vinham pedindo aos aliados que abrissem uma segunda frente, de preferência através da França, para aliviar o exército soviético. Os Estados Unidos concordaram com os soviéticos, mas a Grã-Bretanha, que lutava há 2 anos e meio a mais que os americanos, recusou-se a levar o plano adiante. Seu exército, após o norte da África, estava começando a ficar sem efetivo. Portanto, se uma invasão da França fracassasse, eles não poderiam atacar novamente. Os americanos concordaram relutantemente em adiar a invasão da França, mas queriam agir logo, temendo que os soviéticos pudessem sucumbir a uma invasão nazista a qualquer momento, deixando Hitler e seus exércitos livres para atacar o Ocidente. A Sicília se tornaria o principal foco dos aliados, fornecendo uma plataforma de lançamento para invadir a Itália e, em seguida, avançar em direção à própria Alemanha.
Para invadir a Sicília, no entanto, os aliados lançariam primeiro a Operação Carne Moída, uma campanha de dissimulação com o objetivo de confundir e desviar as forças do eixo estacionadas na ilha. A inteligência britânica vestiria o cadáver de um morador de rua com um uniforme da Marinha Real e deixaria seu corpo à deriva em direção à costa da Espanha, carregando documentos secretos falsos. Os documentos afirmavam que os aliados planejavam invadir a Grécia e que um falso ataque diversionário contra a Sicília ocorreria simultaneamente. A inteligência alemã acreditou que os documentos eram genuínos e começou a desviar soldados para a Grécia continental. Com alemães e italianos se concentrando na Grécia, os aliados lançariam a Operação Husky, a invasão da Sicília, em 10 de julho de 1943. A operação seria comandada pelo general Dwight Eisenhower e pelo general Harold Alexander. A luta em si, no entanto, contaria com outros 2 líderes: a Força-Tarefa Ocidental Americana, comandada por George Patton, e a Força-Tarefa Oriental Britânica e Canadense, comandada por Bernard Montgomery. Inicialmente, eles liderariam 160 mil homens na batalha, número que logo subiu para 500.000. Eles enfrentariam 300 mil soldados do eixo, muitos dos quais estavam com o moral baixo após a derrota no norte da África. Após uma série de desembarques anfíbios que não saíram como planejado, com o mau tempo desviando os aliados do curso, eles conseguiram avançar para o norte, forçando o eixo a recuar. No entanto, o avanço lento e metódico de Montgomery no lado leste da ilha permitiu que as forças do eixo criassem defesas fortificadas enquanto recuavam. A mais difícil de romper seria a linha do Etna, uma fortaleza defensiva próxima ao vulcão Etna, com os aliados tendo que avançar por colinas íngremes, terrenos montanhosos e campos minados intransponíveis. Do outro lado da ilha, no entanto, os Estados Unidos conseguiram avançar rapidamente para o norte, eventualmente capturando Palermo, a capital da ilha, e capturando 53 mil soldados italianos no processo. Com a cidade tomada, as forças americanas agora podiam ajudar os britânicos e canadenses a avançar pela linha do Etna. Os aliados logo conseguiram avançar, com o alto comando alemão ordenando rapidamente uma retirada. Em 11 de agosto, uma enorme frota de navios de transporte chegaria ao norte da Sicília, com mais de 100 mil soldados do eixo escapando para a Itália. A invasão da Sicília foi um enorme sucesso para os aliados. Não só proporcionou experiência vital para os desembarques anfíbios que logo ocorreriam na França, como também proporcionou alívio aos soviéticos. Uma semana após a invasão da ilha pelos aliados, Hitler desviou tropas da frente oriental na tentativa de proteger o flanco sul da Alemanha. Em apenas 38 dias de combate na Sicília, as forças aliadas mataram ou feriram mais de 29 mil homens, quase o dobro de suas próprias baixas, além de 140 mil soldados alemães e italianos capturados. O controle aliado do Mediterrâneo reduziria significativamente a quantidade de navios anteriormente perdidos para as forças navais do eixo na região, com mais alimentos, armas e suprimentos médicos chegando às linhas de frente. O que Churchill havia descrito como o ponto fraco da Europa, por enquanto, parecia ser uma realidade. Com a Sicília firmemente sob controle britânico e americano, Churchill sugeriu que os aliados invadissem a Itália, ou o que Churchill chamou de ponto fraco da Europa. Este plano, argumentou Churchill, imobilizaria as forças do eixo, afastando as tropas da frente russa, respondendo assim às demandas soviéticas por ação dos aliados. Mas também reposicionaria as forças alemãs para longe da França, onde os aliados planejavam invadir em 1944. O controle da Itália também garantiria a segurança do mar Mediterrâneo, além de fornecer aos aliados novas bases aéreas, a partir das quais poderiam intensificar o bombardeio contra a Alemanha. Com Churchill se recusando terminantemente a desembarcar na Normandia até que tivessem recursos suficientes para isso, e Stalin instando por medidas imediatas, Roosevelt concordou relutantemente que uma invasão da Itália era a única alternativa razoável. Pouco antes de os aliados invadirem a Itália, no entanto, Mussolini havia sido destituído do cargo. Em 24 de julho de 1943, 2 semanas após a invasão da Sicília, o Grande Conselho do Fascismo votou por 19-7 pela deposição de Mussolini, com o rei da Itália então o destituindo do cargo. Ele foi substituído por um homem chamado Pietro Bergoglio, que garantiu sua lealdade à Alemanha enquanto negociava secretamente com os aliados. Mas ele se mostrou completamente incompetente, com a Alemanha logo tomando posições militares importantes em toda a Itália, e Mussolini sendo recolocado no poder como chefe da República Socialista Italiana, ocupada pelos alemães no norte.
Sem os aliados, a Itália agora era controlada pela Alemanha nazista, e o comandante das forças do eixo na região, general Albert Kesselring, provaria ser um oponente formidável. O plano de Kesselring não era expulsar completamente os aliados da Itália, mas sim tornar seu avanço para o norte o mais lento, doloroso e custoso possível. Mais tarde, ele se tornaria conhecido como um mestre da guerra defensiva. Em 3 de setembro de 1943, o 8º Exército Britânico, sob o comando do general Bernard Montgomery, cruzou o Estreito de Messina a partir da Sicília e invadiu o território italiano continental, desembarcando nas costas de Reggio e Taranto, no extremo sul do país. Os homens de Montgomery encontraram pouca resistência, sem dificuldades para desembarcar e estabelecer bases. No entanto, o avanço britânico para o norte logo seria retardado, com o 8º Exército tendo que navegar por pontes destruídas, bloqueios de estradas, minas e armadilhas. Os alemães estavam determinados a dificultar ao máximo até mesmo o transporte de suprimentos. 6 dias após o desembarque britânico, o 5º Exército dos Electriciana, sob o comando do general Mark Clark, lançou a Operação Avalanche, desembarcando 165 mil soldados aliados em Salerno, no oeste da Itália. Mas, ao contrário dos britânicos, os americanos encontraram forte resistência alemã. Acreditando ter o elemento surpresa, as forças de Clark não bombardearam a costa com artilharia, deixando as defesas alemãs intactas. Assim, quando os aliados desembarcaram, panzers alemães os aguardavam. A batalha se transformou em um banho de sangue, com as forças de Clark quase tendo que recuar completamente. Mas os aliados logo conseguiram disparar contra a artilharia naval, repelindo os alemães. Após uma semana de combates, ambos os lados sofreram pesadas perdas, com os aliados perdendo 2.000 homens e ferindo outros 7.000. Não tendo conseguido romper as linhas aliadas, Kesselring recebeu ordens de recuar, onde começaria a estabelecer linhas defensivas adicionais mais ao norte. Os alemães aproveitariam ao máximo o terreno oferecido pela Itália, com os aliados encontrando posições defensivas alemãs ancoradas em rios, vales e montanhas, cada uma das quais precisava ser capturada antes que o avanço pudesse prosseguir. Por fim, o progresso dos aliados seria interrompido na linha Gustav, fortemente fortificada, que se estendia do Mar Tirreno, a oeste, através dos Apeninos, até o Adriático. Ficava a 160 quilômetros ao sul de Roma e era onde os aliados ficariam presos pelos 6 meses seguintes. Tentariam repetidamente romper a barreira, mas todas as tentativas fracassavam, e para piorar a situação, com a maior parte das forças aliadas chegando à linha de frente, o inverno estava apenas começando. Eles seriam recebidos por chuva forte, granizo e neve, além de ventos gelados e nevascas. Os soldados desenvolveriam pneumonia, febres, doenças respiratórias e uma infecção fúngica chamada pé de trincheira, causada por meias molhadas que não eram retiradas por dias a fio. Milhares de pessoas morreriam apenas por causa do clima. Atolados em lama, montanhas, neve e rios, se os aliados quisessem avançar, teriam que romper a linha Gustav e, em particular, um mosteiro no topo de uma colina chamado Monte Cassino. Monte Cassino era um mosteiro de 1.400 anos, fundado por São Bento e situado na extremidade oeste da linha Gustav. Tornou-se uma posição defensiva alemã extremamente forte, com sua localização controlando o acesso tanto ao Vale do Liri quanto à Rodovia 6, o caminho que levava a Roma. Com suas defesas montanhosas fortemente fortificadas, incluindo bunkers de concreto, campos minados, túneis e vastas passagens fluviais, Cassino era a posição defensiva mais importante e mais difícil pela qual os aliados teriam que lutar. Os aliados realizariam seu primeiro ataque em 17 de janeiro de 1944, com mais 2 ataques alguns dias depois, mas eles simplesmente não conseguiram romper a barreira. As defesas alemãs eram muito fortes. Os ataques aliados logo se retomariam e, em meados de fevereiro, algumas batalhas foram travadas, o que levou os aliados a sofrer perdas de até 80%. O curso de ação atual não poderia continuar. O foco da liderança aliada começou a se voltar para o próprio mosteiro, acreditando que os alemães o estavam usando como posto de observação, de onde poderiam disparar artilharia com maior precisão. Era essa exploração alemã, acreditavam, que os impedia de romper a linha Gustav. Mas não foi o caso. Apesar de o mosteiro ser um grande posto de observação em potencial, devido à sua importância histórica,
O comandante alemão Albert Kesselring havia concordado com o Vaticano em não usar o edifício em seu posicionamento defensivo e manteve sua palavra. Apesar disso, e após muita reflexão, em 15 de fevereiro de 1944, os aliados tomaram a controversa decisão de bombardear o mosteiro, com mais de 200 bombardeiros, transformando-o em uma pilha de escombros. Para piorar a situação, os ataques aéreos não foram seguidos por um ataque terrestre imediato, deixando os alemães ocupando as ruínas, criando uma defesa ainda mais impenetrável. Quando os aliados finalmente atacaram alguns dias depois, foi em vão. A linha alemã estava agora mais forte do que nunca. Uma terceira grande batalha ocorreria em março, com o clima, e em particular a chuva forte, dificultando a vida dos soldados de ambos os lados. Para os aliados, a situação nas linhas de frente só piorava, com a 4ª Divisão Indiana e a 2ª Divisão Neozelandesa tendo perdido quase 5.000 homens. A linha Gustav parecia impenetrável, com o combate duro e extenuante, levando muitos soldados ao limite. Se a Itália fosse capturada, parecia que os aliados teriam que procurar uma brecha em outro lugar. Quando o ataque à linha Gustav começou em janeiro, o alto comando aliado planejava outro desembarque anfíbio, codinome Operação Shingle, que esperavam quebrar o impasse. O plano era desembarcar tropas atrás da linha Gustav, forçando os alemães a retirarem seus homens de Monte Cassino, o que abriria caminho para os aliados avançarem até Roma. O local escolhido foi uma pequena cidade costeira no oeste da Itália, chamada Anzio, que ficava a 40 quilômetros ao sul de Roma e a 112 quilômetros atrás das linhas inimigas. Os aliados desembarcaram em Anzio em 22 de janeiro de 1944, praticamente sem oposição, e somente no final do primeiro dia, mais de 36.000 soldados haviam desembarcado. O comandante da operação, Major-General John Lucas, foi então informado de que uma unidade de reconhecimento havia encontrado um caminho aberto para Roma, mas Lucas hesitou, alegando que seus homens ainda não estavam prontos para avançar. Em vez disso, decidiu se entrincheirar, criar uma base na cabeça de praia e aguardar um ataque alemão. Kesselring reagiu rapidamente, enviando seus exércitos de reserva de Roma e do norte da Itália, bem como homens da linha Gustav. Apenas 3 dias após o desembarque dos aliados, 40.000 soldados alemães cercaram a cabeça de praia. A falta de iniciativa de Lucas enfureceu Churchill, que reclamou com seus chefes de gabinete. Eu esperava que estivéssemos lançando um gato selvagem na praia, mas tudo o que encontramos foi uma baleia encalhada. Mais uma semana se passaria, com os alemães agora contando com 71.000 homens contra 60.000 dos aliados. E assim como na Batalha de Monte Cassino, os aliados teriam que lidar com um terreno terrível. A cabeça de praia era composta por pântanos baixos sem cobertura disponível e as trincheiras logo se encheram de água, com o solo incapaz de absorver a chuva. Isso deixaria os aliados expostos à artilharia alemã, que incluía um enorme canhão ferroviário de 280 mm chamado Anzio-Ani, que bombardeava a cabeça de praia aliada. A Luftwaffe também os atacou pelos céus, com navios próximos à costa, incluindo a Marinha Real, tendo que se reposicionar para outro local para evitar o afundamento. Remoção do apoio de fogo naval da área. Sob bombardeio constante, os aliados fizeram diversas tentativas de fuga, mas todas falharam. O alto comando aliado logo perdeu a confiança na liderança de Lucas e, em 22 de fevereiro, ele foi substituído pelo general Lucian Truscott, da 3ª Divisão dos Estados Unidos. Felizmente para Truscott, ao assumir o comando, as táticas alemãs mudaram. Em 29 de fevereiro, Kesselring ordenou um ataque às defesas aliadas, que viu seus homens se atirarem sob a chuva torrencial contra arame farpado e trincheiras de metralhadoras, mas sem sucesso. A artilharia aliada ajudaria a esmagar os ataques, com o exército alemão sofrendo pesadas perdas. Após 2 meses de intensos combates, a Batalha de Anzio chegou a mais um impasse. Os alemães conseguiram conter a força invasora aliada, mas não conseguiram empurrá-la de volta para o mar. No final de março, 90.000 soldados alemães cercaram os aliados, mas nenhuma batalha importante ocorreu. Em vez disso, o impasse continuou, e assim como na Primeira Guerra Mundial, barragens de artilharia e o patrulhamento de terras de ninguém tornaram-se a norma. A artilharia causaria a maior parte das baixas para ambos os lados, mas, como os aliados estavam estacionados em pântanos infestados de mosquitos, a malária, o pé de trincheira e uma série de outras doenças começariam a cobrar seu preço, com as baixas aliadas fora de combate chegando a mais de 37.000 ao final da campanha. Mais ao sul, os aliados vinham avançando na linha Gustav. Com a chegada da primavera, as estradas lamacentas endureceram, permitindo o envio de artilharia maior e de mais homens.
E assim, em 11 de maio de 1944, os aliados lançaram a Operação D-Day, com um bombardeio maciço de artilharia contra as defesas alemãs. A linha Gustav estava começando a se romper. No dia 17, o 2º Corpo polonês iniciou seu ataque a Monte Cassino, e no dia seguinte já havia ocupado a posição alemã anterior. Embora a captura de Monte Cassino tenha sido um sucesso, teve um preço alto, com os aliados sofrendo 55.000 baixas, a batalha mais sangrenta de toda a campanha italiana. Com Monte Cassino agora firmemente sob o controle dos aliados, bem como as tropas entrando no Vale do Liri, o alto comando alemão percebeu que suas linhas de suprimentos haviam sido rompidas e, assim, ordenou uma retirada tática mais ao norte, em direção à linha Hitler. Em 23 de maio, o ataque aliado à linha Hitler começaria, com a invasão após apenas 2 dias de combate. Agora havia um caminho livre para Roma. De volta a Anzio, após um impasse de 4 meses em que mais de 7.000 homens morreram e mais de 36.000 ficaram feridos, as forças aliadas na cabeça de praia agora somavam 150.000 homens. Com a queda de Monte Cassino e o colapso da linha Gustav, em 23 de maio, mesmo dia em que os aliados atacaram a linha Hitler, o general Lucian Truscott decidiu lançar uma ofensiva de fuga. Amanhã começaria com 1.500 projéteis de artilharia bombardeando as defesas alemãs por quase 1 hora. Depois disso, eles iniciariam seu avanço, mas desta vez os ataques aliados seriam bem-sucedidos e, após apenas 2 dias de combate, o exército alemão estava em plena retirada. Agora capazes de avançar a partir de Anzio, o plano dos aliados era avançar para o leste e capturar os alemães em retirada da linha Gustav e Hitler. Mas, enquanto faziam isso, o general Mark Clark ordenou a Truscott que parasse de avançar para o leste e, em vez disso, avançasse para o norte, em direção a Roma. Essa mudança repentina de planos não foi bem recebida por outras lideranças aliadas, mas Clark estava determinado a que o 5º Exército dos Maccabeus, e não os britânicos, fosse o primeiro a ser visto entrando em Roma. Em outras palavras, Clark deixaria os alemães escaparem, desde que isso significasse que os Estados Unidos chegassem a Roma antes dos britânicos. Embora chegar a Roma primeiro fosse uma grande vitória política, acabou se revelando um desastre militar e uma decisão da qual os aliados se arrependeriam mais tarde, pois os mesmos homens que haviam deixado escapar agora se preparavam para uma batalha mais ao norte, uma batalha que custaria a vida de milhares de homens. Com os aliados avançando rapidamente para o norte, em 3 de junho, Kesselring declararia Roma uma cidade aberta, com suas forças na área tendo sido recuadas para uma fortaleza defensiva ao norte, chamada Linha Gótica. No dia seguinte, 4 de junho de 1944, as tropas americanas de Clark entraram em Roma, com civis aplaudindo seus homens enquanto caminhavam pelas ruas. Por um tempo, os olhos do mundo pareceram se voltar para Roma, e Clark conseguiu a atenção que tanto buscava. Mas a fama durou pouco, com toda a campanha italiana rapidamente se tornando um teatro de operações secundário, quando apenas 2 dias depois começou o dia D e a invasão através do Canal da Mancha. A captura de Roma foi um marco significativo, mas também teve um custo elevado, com o total de baixas aliadas até então ultrapassando 105.000 homens. À medida que os aliados avançavam pelo país, o norte da Itália mergulhava em uma brutal guerra civil que ceifaria a vida de mais de 150.000 pessoas. De um lado estavam os fascistas italianos e alemães, liderados por Mussolini, e do outro, os guerrilheiros e comunistas italianos. Mas com o fim da guerra e a retirada total dos alemães, Mussolini faria uma tentativa desesperada de escapar para a Suíça. Mas a essa altura, sua sorte já havia acabado. Enquanto fugia com sua amante, foi capturado por guerrilheiros italianos, onde seria morto a tiros. Seu corpo foi então arrastado para Milão, onde foi pendurado em frente a um posto de gasolina ao lado de outros fascistas proeminentes. Multidões aplaudiam e batiam em seu corpo, como se o fascismo tivesse chegado ao fim. Mas após a queda de Roma, os combates na Itália se arrastariam por quase 1 ano. Avançando para o norte, os aliados tomariam Florença antes de chegar à linha gótica, fortemente fortificada. A linha continha mais de 2.000 ninhos de metralhadoras, bunkers e posições de artilharia construídos por Hitler com mão de obra escrava. Enfrentando terrenos e condições climáticas adversas, os aliados atacaram as defesas alemãs, rompendo-as diversas vezes, mas nunca estabelecendo uma posição segura.
Em abril de 1945, havia 1,5 milhão de aliados estacionados na Itália, com a linha gótica finalmente rompida. Apenas 4 dias depois, os aliados cruzaram o Rio Pó, com o 8º Exército avançando para nordeste em direção a Veneza, avançando para noroeste em direção a Milão. Com o exército alemão derrotado em todas as frentes e em plena retirada, eles não viram outra opção senão render-se em 2 de maio de 1945, apenas 2 dias após o colapso de Berlim. A guerra na Itália havia chegado ao fim. Os aliados haviam destruído o exército alemão na Itália, mas isso teve um custo elevado. Longe de ser o ponto fraco que Churchill imaginava, os aliados se viram atacando o que o general americano Mark Clark chamou de velha e dura resistência, com a campanha italiana se tornando um dos esforços de guerra mais exaustivos e extenuantes que os aliados jamais empreenderiam. Os aliados levaram 22 meses para ir da Sicília aos Alpes, durante os quais sofreram mais de 300 mil baixas. Mas longe de ser um fracasso, a campanha havia imobilizado mais de 400 mil soldados alemães na Itália, proporcionando o alívio tão necessário aos soviéticos no leste. Do outro lado do continente, na costa da Inglaterra, 156 mil soldados americanos, canadenses e britânicos aguardavam uma invasão através do Canal da Mancha. Seus alvos eram as praias de Utah, Omaha, Gold, Juneau e Sword. O dia D e a libertação da Europa estavam a apenas um instante de distância.